Eu vou conversar com ele agora, com o Hamilton Caminha, advogado e consultor empresarial e também presidente da CDL Manaus. Vice-presidente, acabei de torná-lo presidente. Vice-presidente do CDL Manaus. Olha, o Coronel Menezes esteve aqui, agora há pouco. Ontem esteve conversando com o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com o governador do estado do Amazonas, Anderson Lima. E o Coronel Menezes afirmou aqui que na verdade, a equipe técnica do presidente Jair Bolsonaro, econômica, né, eles vão reduzir para 35% o IPI para o resto do Brasil e vão manter 25% aqui no Amazonas. Seja bem-vindo ao programa, mas eu já jogo logo essa pergunta aí no seu peito, logo de primeira. Bom dia, Alex. Bom dia, Nanda. Bom dia, Manaus. Bom, aqui sou Hamilton Caminha, como dito pelo Alex, estou representando aqui a CDL como vice-presidente. Também sou membro da Comissão de Direito Tributário na OAB Seccional Amazonas, tá? E sou advogado e consultor empresarial, atuando aqui no Amazonas há mais de 35 anos, junto com a Zona Franca, 17 anos dentro da indústria e os 19 anos restantes como advogado e consultor. Bom, é muito temerosa essa conta de diferença de redução de 33% e aqui nós do Amazonas com redução de 25%. Então, se a gente não fizer... vai chegar a 35%. Ele falou que chega a 35%. Não vai ser os 33%. Chega a 35%. Estão pensando numa redução de 50%, que ele disse que até o final do ano, que é estudo ainda. Os 35% ele disse que já é uma possibilidade. Perfeito. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos mais ou menos mais de 5 mil produtos numa lista, tá? E cada um pode ter uma alíquota diferente de IPI, assim como o IPI, o imposto de importação. Então, são impostos seletivos e tem a utilização extrafiscal, ou seja, a finalidade não é arrecadar, e sim estimular ou desestimular atividades econômicas. Tá? É para isso que serve o IPI, na realidade. Tá? Então, ele se mexe com o IPI justamente para isso. Então, se você quer, por exemplo, que o cigarro seja desestimulado, você coloca a alíquota do IPI de 200%. Tá? Se você quiser que seja estimulado bem de informática, você joga a alíquota para 10%. Ou os produtos da cesta básica, você põe a alíquota de 0%, tá? Para que isso estimule a atividade. Ocorre que a Zona Franca ela trabalha de uma forma diferente aqui. Ela tem a alíquota normal, porém não é cobrado dela, é isento o IPI para os produtos que são fabricados aqui na Zona Franca de Manaus, num processo que é controlado por toda a sociedade através de um modelo chamado PPB, que é um processo produtivo básico. As indústrias têm que se submeter a esse processo produtivo básico. Para produzir qualquer coisa aqui na Zona Franca, você tem que produzir segundo essa cartilha do PPB. Ou seja, você não pode simplesmente chegar e montar duas peças e ter o produto isento. Não. Isso passa por todo um processo até o MDIC, o Ministério de Indústria e Comércio, que vai dizer para você como você pode fazer o seu produto no mínimo. Você pode fazer mais etapas de industrialização do que aquilo, porém não pode fazer menos. Então nós temos todo esse controle. E a gente trabalha, o modelo trabalha da seguinte forma: se você tem um produto que tem uma tributação alta, é mais vantagem produzir aqui, porque aqui não paga o IPI, tá? Então, tem um diferencial. Se produzir fora, você vai pagar e pagar alto. Se produzir aqui, você não vai pagar. Então, você tem um diferencial, que é chamado diferencial da Zona Franca de Manaus de competitividade. Por que isso? Para atrair investimentos para cá. Porque nós estamos numa área muito isolada do território nacional, muito distante dos centros consumidores, tá? E produzir aqui seria difícil se não tivesse um diferencial. Mas por que trazer pessoas para produzir aqui? Isso aconteceu lá em 57, quando começou
a Zona Franca Comercial, e em 67 transformou em Zona Franca Industrial, Comercial e Agropecuária, sendo que a parte agropecuária não progrediu. Nós temos aí diversas questões ambientais para serem resolvidas para viabilizar ou não essa questão da agropecuária aqui no bioma amazônico e principalmente no Amazonas, né? Então, essa questão é uma coisa que tem que ser muito discutida ainda, tá? Então, a parte comercial da Zona Franca, ela foi muito pujante até os idos de 90, 91, quando era proibida a importação de produtos que tinham produção nacional do exterior. Não podia ser importado, a menos que fosse pela Zona Franca. Então, tinha toda a história de o pessoal vir aqui para comprar, e aquela viagem para comprar, né? Como muita gente faz agora com Miami, etc., era em Manaus. Mas quando foi liberada essa importação para o resto do território nacional, mesmo com a diferença de tributação, isso morreu. Porque o volume de compras, se você vai comprar um produto, 1.000 produtos, você pode comprar por 10, ou se vai comprar 100 produtos, você pode comprar por 15, e a diferença tributária vai ficar menos relevante aí. Então, nós temos toda essa questão aqui quando a gente trata. Se você vê a questão da zona comercial, hoje ela vive aqui basicamente dos produtos nacionais. Você vai nas lojas e você compra produtos nacionais aí com preços bons, etc., porque o governo do estado faz um diferencial, não se paga o IPI mesmo da mercadoria nacional, etc., e dá para comprar, mas você não tem preços diferenciados, tá? Hoje o comércio ele tem grande consumidor aqui no Amazonas, graças ao quê? A circulação de riqueza trazida pela Zona Franca de Manaus. Então, você vê que é tudo integrado. Então, se um bloco desse do dominó cai, os outros vão cair. Comércio, o interior também, que vive basicamente da agricultura familiar, vive do fundo de divisão tributária, tá? Que é parte do IPI jogado para o município, que aqui não existe IPI, parte do ICMS é jogado para o município, e vai para as prefeituras, e vai para o emprego público, e vai para as ajudas sociais. Eu estou conversando aqui com o Hamilton Caminha, que é vice-presidente da CDL Manaus e também que é advogado e consultor. Ele está explicando para a gente sobre essa medida do presidente Jair Bolsonaro e sobre esse novo momento que traz o Coronel Menezes, depois da reunião que teve ontem em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro, e também estava presente o governador Wilson Lima. Na verdade, nós fomos os primeiros meios de comunicação a receber, de fato, essa notícia, porque até ontem o que tinha era um vídeo, mas não falava mais aprofundada do que seria essa medida aí do presidente Jair Bolsonaro, que fala agora que não vai mudar nada, vai continuar aos 25, que o Brasil vai subir para 35 e vai ter essa compensação. E eu lhe fiz uma pergunta lá no último bloco, o impacto disso na vida econômica dos amazonenses e da indústria, dos empresários aqui. Bem, Alex, imagine você está prevendo seu futuro, tá? Fazendo seus planos, e você não tem ideia do que vai acontecer. Isso na vida pessoal, isso é muito dramático, né? Tem pessoas que vivem assim, mas a grande maioria das pessoas planeja tudo, né? Mesmo de uma forma instintiva. Numa indústria como essas 600 indústrias que nós temos aqui, uma grande parte multinacionais, eles planejam muito à frente a sua vida. Quando acontece uma quebra no seu planejamento, devido a fatores externos, como fatores do governo, nós temos aí um momento de reflexão deles com relação a tudo que vai acontecer para frente. Isso está acontecendo desde dezembro do ano passado, quando foi anunciada essa redução de 25%. Então, as indústrias estão sentadas e refazendo seus cálculos para ver o que vai acontecer para frente e como elas vão se posicionar em relação a isto. Então, hoje, nós temos aí uma suspensão dos planos futuros,
até que essa situação seja plenamente resolvida de forma clara, com todas as peças colocadas sobre a mesa. É isso que nós estamos vivendo hoje, uma paralisação desses planos. Eles estão sentados. Quais são as cartas? Qual é a regra nova para a gente estudar e verificar se isso é bom para a gente ou não é bom para a gente, tá? Antes de todas essas peças sejam colocadas na mesa, nós não vamos ter uma posição da grande maioria dessas indústrias. Mas, na realidade, elas estão já fazendo seus planos B e C. Então, o que vai acontecer? Nós temos aí 25% de redução. Aquelas indústrias que tiverem produtos com o IPI alto, essa redução de 25%, ela talvez possa ser absorvida, mas aquelas indústrias que tiverem produtos com o IPI mais baixo, isso será dificilmente absorvido, porque, como eu estava explicando... Mas mesmo o restante do Brasil com 35%? Na realidade, o que nós estamos falando... 10% a mais? Ele não vai ter 10% a mais, tá? Ele está se falando de redução do IPI. Exatamente. Se nós temos, por exemplo, um produto que tenha 30% de IPI, nós vamos ter para o Amazonas uma redução de 25%. Exatamente. Tá? E no Brasil vai ter uma redução de 35%. Tá? Então, essa diferença é de 10% dos 30%, que dá 3% apenas. Você está entendendo? Então, a gente não está falando de 10%, não, a gente está falando de 3%. Para aqueles produtos de 30%, mas os produtos que têm 15%, a redução é de 1,5%. Você entendeu? Então, se nós verificarmos que o frete do nosso produto daqui para São Paulo dá em torno de 2% do valor, aí a diferença já... Melhor fazer em São morreu. Paulo a fábrica. Pois é. Só que eles talvez não façam em São Paulo. Talvez seja melhor produzir no México, que tem tratados comerciais com o Brasil, de não tributação. Para onde foi a Pepsi? Para onde foi a Nokia? Não ficaram no Brasil. Não ficaram no Brasil. A gente fala muito sobre esse assunto e se fala que vai sofrer um impacto muito grande a UEA, vai sofrer um impacto muito grande as prefeituras do interior, vai sofrer um impacto muito grande a educação e a saúde. Mas não se fala em valores. Quanto que nós vamos perder em valores? E nos bastidores aqui, o senhor me deu um dado que é um dado assustador. Muito assustador. Eu gostaria que o senhor explicasse isso para a população. Perfeitamente. Então, quando se fala de gasto tributário do Estado, isso significa o quanto o Estado como um todo, né, no Amazonas, o Brasil inteiro, né, gasta com a Zona Franca de Manaus. Ou seja, quanto ele renuncia de imposto para que exista a Zona Franca de Manaus, né? Então, nós estamos falando em torno de 26 bilhões de reais por ano, mais ou menos, os últimos dados do ano passado, seria o quanto o Brasil deixou de arrecadar com os produtos da Zona Franca de Manaus, tá? Mas, de outro lado, a Zona Franca de Manaus, ela arrecadou 11 bilhões, tá? Então, ele deixou de arrecadar 26, mas arrecadou 11. Então, aí tem uma conta de 15 bilhões que seria o gasto líquido, né? O quanto ele deixou de pagar, quanto ele arrecadou. Então, se você vê 11 bilhões dessa arrecadação, ela vai ser redistribuída para os municípios, tá? Porque essa arrecadação de tributos, de impostos, eles são também divididos do governo federal para o governo estadual e o que é arrecadado pelo governo estadual também vai para os municípios. Então, o ICMS arrecadado pelo Estado, trazido pela economia da Zona Franca de Manaus, 25% dele é repassado para os municípios, tá? E a Universidade do Estado do Amazonas, ela desde que foi criada, ela recebe uma contribuição apenas da indústria, uma contribuição obrigatória para que a indústria tenha um incentivo do ICMS, ela tem que pagar um certo valor sobre o seu faturamento, dependendo do produto, pode ser de 1,2% do seu faturamento, vai para a UEA. Ou seja, a UEA, todo o fundo que mantém a UEA vem da indústria da Zona Franca de Manaus. Então, se a indústria da Zona Franca de Manaus
parar de produzir, parar de gerar riqueza, a UEA não vai ter sustentabilidade. Ela fecha os portos. Ela fecha nos 62 municípios do estado do Amazonas, onde ela já está presente. E eu quero lhe dizer o seguinte, quando eu me formei no colégio, em 1980, aqui nós tínhamos somente a Universidade Federal do Estado do Amazonas, uma das mais antigas do Brasil. É importante que o senhor deixe isso muito claro, porque o que me assusta, no meio disso tudo que nós, amazonenses brasileiros que moramos aqui no Amazonas, estamos vivendo, é que as pessoas não conhecem aprofundadamente esse assunto. E o senhor está falando de uma situação que vai impactar não só Manaus, mas o estado inteiro e pode fechar a única universidade estadual que nós temos aqui, que é a UEA. É verdade. Então, a UEA, que é a Universidade Estadual, ela tem um importante trabalho que é justamente aumentar a abrangência, não somente econômica da Zona Franca de Manaus, mas também social e na parte educacional para o interior. O nosso interior não tinha universidade antes da UEA. Tá? A UFAM hoje tem alguns polos, tá? Mas a UEA realmente, se você vê em área territorial de abrangência, é a maior universidade do estado do Brasil, tá? Porque o Amazonas tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e ela está nos 62 municípios do estado do Amazonas. Como é isso possível de uma forma sustentável? Não tem como uma universidade particular fazer isto com a nossa economia, que temos mais de 50% da população concentrada na cidade de Manaus. E isso é um outro ponto importante para a gente avaliar o interior, como ficaria. Veja só. Aí a gente vai para as prefeituras. Prefeituras, exatamente. Vamos lá. Para você que está ouvindo a gente aí no interior do estado, o que essa medida do presidente Jair Bolsonaro vai impactar aí no seu município? Eu diria que é um potencial muito forte, tá? Disso acontecer, vai depender das medidas compensatórias que estão sendo tratadas. Pois é, tá? porque o Coronel Menezes falou que vai ter medidas compensatórias em relação para diminuir esse impacto, para que a indústria do Amazonas não tenha, não sofra nenhum impacto financeiro em relação reverso, né? É verdade. Mas eu vou só colocar um ponto no que você falou. A indústria não sofre impacto financeiro, porque ela fica tendo lucro aqui, ou ela sai. Então ela não vai ter. A indústria do polo industrial, ela é o capital. O capital não tem pátria. Esse é um jargão muito antigo, tá? E alguém me disse, alguém daqui de Manaus, que eu não vou dizer o nome, mas disse o seguinte: mas tem destino. Ou seja, ela fica se for ainda vantajoso ficar. Se não for vantajoso, ela sai. E ela sai para onde? Aí nós teremos que verificar se o Brasil reúne os fatores econômicos necessários, tá, para viabilizar uma indústria dessa de ponta, de alta tecnologia, que ela compete com toda a indústria mundial para fornecer os produtos, se é vantajoso ficar no Brasil, ou se é vantajoso ir para o México, que é do lado dos Estados Unidos, um grande centro consumidor, e fornecer para o Brasil a partir do México. Isso é uma grande questão a ser discutida ainda, tá? Mas voltando para o interior, hoje o interior, diferente de antes da Zona Franca de Manaus, ele não é autossustentável. Antes da Zona Franca, nós tínhamos uma população maior no interior do Amazonas do que na capital. Hoje, mais de 50% da população do estado do Amazonas está na capital. Nós vamos ver que menos de 2 milhões de pessoas moram no interior, numa área de 2 milhões de quilômetros quadrados. Você precisa ver as contas, tá? Tem menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Só que se a gente levar também em consideração que no interior a concentração na capital do município é enorme, nós vamos ver um grande vazio demográfico no interior, tá? Então nós temos aí uma agricultura de sobrevivência, né, no interior, do plantio da macaxeira só para o consumo próprio, um pouco de escambo, tá? Nós vivemos no interior do século passado, tá? E qual é a força econômica do interior? A prefeitura, com as suas obras, com o servidor público lá, ele promove folha de pagamento. A folha de pagamento, tá? E as ajudas sociais. É disso que vive o interior. Nós não temos estrada para promover que essa economia cresça lá, que essa agricultura familiar ela se transforme em uma agricultura mais comercial, porque não tem como
escoar sua produção. Vai produzir mais macaxeira para quê? Para vender para quem? Para vender para Manaus, através de quê? Tem interior que você passa 20 dias no barco para vir de lá para cá. E de avião é impossível, é mais caro do que uma passagem para São Paulo, de Tabatinga para cá. Então, como fazer isso? Como resolver isso? Isso não é da noite para o dia. Isso não é nem para daqui a 10 anos. Tá? O turismo no interior, ele é muito concentrado no turismo de alta classe. A pessoa que quer um turismo exótico, procura lugares exóticos, porque o brasileiro não vem para cá. Aí a gente abre um outro debate, que é um debate também já travado aqui no seio da política amazonense de muitos anos, por que nós não criamos uma outra matriz econômica que não fosse só a Zona Franca de Manaus? O senhor acha que foi um erro dos políticos que passaram, que comandaram, não só governadores, mas eu falo a classe política em geral, inclusive citando presidentes da República que já passaram pelo país? Alex, é muito difícil criticar o trabalho dos outros. Aliás, para mim, eu acho que algumas pessoas têm facilidade, mas você veja que houve várias iniciativas, tá? Desde o governador Gilberto Mestrinho, que ele fez programas para o interior, tá? Passando pelos demais, nós tivemos aí a Zona Franca Verde, ciclo, etc. Exatamente, tá? Mas o que acontece com isso? Quando você não tem, como é que você vai? Quem é o consumidor dessa produção do interior? Quem é o grande consumidor, como nós estávamos falando? O interior não tem renda, então ele não é consumidor. Ele pode plantar algo para si, tá? Mas para vender é difícil, porque ele não tem título de terra, ele não tem capital para investir. O fertilizante é muito caro, e para cá, para o Amazonas, que tem um solo diferenciado, você precisa investir mais ainda em fertilizante. Nós temos aí uma questão que pouca gente sabe, que pela lei, no estado do Amazonas, você não pode produzir em 100% da sua terra. No Brasil, você pode produzir em 80% da sua terra e você tem que reservar 20% como reserva ambiental. No Amazonas, na Amazônia, é o contrário. Se você tivesse uma terra de 100 metros, você só pode utilizar 20 metros dela. 80% você não pode produzir, você não pode derrubar para você plantar. Você vai ter só 20% da sua terra para fazer isso. Em cima disso, sem título de terra para pegar empréstimo bancário, como você vai fazer isso? Uma pessoa que não tem renda. Vamos fazer um incentivo para ele produzir para Manaus. Tá legal, mas como fazer isso sem estrada? Você vai produzir hortaliça e vender para Manaus pelo rio, com 20 dias no barco? Vejam essas questões. Doutor Hamilton Caminha, o senhor estava falando sobre a gente ter uma nova vertente econômica aqui no Estado, mas eu queria que o senhor concluísse essas vertentes econômicas, por que em 40 anos nós não desenvolvemos isso, e depois eu queria que o senhor entrasse na questão jurídica, dessa questão da Zona Franca, do IPI na questão jurídica, o senhor falasse mais sobre esse tema. Perfeitamente, Alex. Bem, só para concluir a questão das novas vertentes, né? Nós temos aí a economia, os grandes estudiosos da economia, eles falam que o desenvolvimento de uma alternativa, de uma matriz alternativa, ela demandaria mais do que 20 anos para ela começar a ser relevante. Então, se nós pegarmos qualquer outra matriz econômica do estado do Amazonas, ela não vai significar 10% do que é produzido de riqueza pela Zona Franca de Manaus. Ano passado, a Zona Franca de Manaus, ela gerou um PIB de mais de 170 bilhões de reais. Então, isso coloca o Amazonas entre as 6 economias do Brasil, né? Então, se você verificar que nós temos estados que têm uma população muito maior do que o estado do Amazonas, com um PIB menor, aí nós vamos ver a pujança dessa Zona Franca de Manaus. Então, como conseguir repor essa matriz econômica sem ter um tempo para estruturar o Estado? Porque essa é a própria razão da Zona Franca de Manaus. Nós temos aí um Estado
que ele não é dotado de fatores econômicos para atrair investimentos. Nós não temos estradas, nós não temos um aeroporto apropriado para o volume de cargas produzido aqui, mesmo sendo um aeroporto que na parte de carga é o segundo do Brasil, competindo direto com o Viracopos de Campinas, nós não temos nem de longe o investimento que esses aeroportos têm, de Guarulhos e Campinas. Eu não estou falando nem de Guarulhos, mas de Campinas mesmo, que compete com a gente direto em volume de carga. Eu quero dizer o seguinte, a quantidade de carga que passa pelo aeroporto de Viracopos é similar à do Amazonas, mas ele tem muito mais investimento público do que o nosso. Tá? Isso é inexplicável. Nós não temos estrada, a BR-319, mesmo com todo o esforço do governo federal, não está saindo, que poderia economizar com o frete. Os nossos rios são os meios de saída do estado do Amazonas, fora a aviação, que é muito cara. Para muitos produtos é inviável. Então, nós temos aí um período de 4 dias para começar a ser transportado pelas rodovias brasileiras, a partir de Belém ou a partir de Porto Velho. Tá? Você vê isso no mundo de hoje, um problema logístico enorme, porque a indústria ela não pode trabalhar diretamente com o comércio. Ela não pode vender para entregar para o comércio, ela tem que colocar o seu produto em outro ponto do território nacional para disponibilizar para o comércio. Só para que a população entenda, o produto é fabricado aqui, na verdade, aí vai para outro ponto do Brasil para poder voltar aqui para o estado novamente. Eu vou te falar um dado, tá? A indústria do estado do Amazonas, 97% da sua produção, aproximadamente, é consumido pelo resto do Brasil e apenas 3% aqui na Amazônia Ocidental. Você vê, se você vai fazer uma logística, você vai direcionar a sua logística para qual desses percentuais? Você vai colocar centros de distribuição para cumprir os 97% e de carona vem os 3%. Você não criar uma logística específica, diferenciada, além da sua logística de distribuição normal, para essa região. Fica muito caro. Você cria uma logística integrada para o Brasil e dentro dessa logística do Brasil vem o daqui. Isso aí pode parecer difícil de entender para nós que estamos fora da indústria, fora do sistema de logística, mas isso é muito natural. Como é que nós teríamos, por exemplo, aqui produtos chineses que está a essa distância daqui? É fácil se você fizer isso em questão de volume. Se você tem um grande volume, você viabiliza isso, mas um pequeno volume de 3% não viabiliza uma logística para cá, entendeu? Agora vamos falar da questão jurídica. Como é que a OAB agora, as entidades de classe do estado do Amazonas já tem uma ADIM, né? Vão fazer isso de forma jurídica agora. Vão se posicionar de forma jurídica ou não vão se posicionar? Sim, vamos. Veja só, na realidade existem 3 medidas aí. A ACA já fez uma ADPF, que é uma medida diferente da ADIM, tá? Qual é a diferença para que a população entenda? Meio complicado de explicar, mas ela é mais abrangente, ela não é tão específica quanto a ADIM, tá? Então ela se sustenta mais com o tempo, mas ela tem requisitos especiais, tá? Tem a ADIM de um partido político, eu não estou autorizado a falar. Solidariedade. E a ADIM do governo do estado do Amazonas, tá? Então, essas duas, elas foram distribuídas para o André Mendonça, que é um ministro que foi colocado já no governo Bolsonaro, tá? E ontem mesmo teve uma reunião do corpo jurídico do estado do Amazonas com o ministro, que ouviu atentamente, né? Mas como todo juiz, ele não pode se pronunciar antes do julgamento, e vai escutar também o governo federal sobre a questão para poder, então, fazer seu julgamento, né? Então, nós temos a questão jurídica. A OAB tem acompanhado atentamente isso pela seccional do Amazonas. Nós temos aí na Comissão de Direito Tributário, do qual faço parte, tá? A doutora Michele Assad está presidindo interinamente, a doutora Ragélia é a presidente. A seccional do Amazonas, através do Jean Cleuter, está em contato direto com o Beto Simonetti, que é também do Amazonas, que é o atual presidente nacional da OAB. Você vê que nós estamos plenamente integrados em nível nacional, tá? Porque
esse cuidado, porque a OAB, como entidade federal... Plenamente articulado também. Né? Sim, claro. Ela somente pode atuar em sede de ADIM, tá? Pela sua OAB nacional. A seccional ela não tem competência jurídica para fazer isto. Então, temos que fazer um ato conjunto. E aí você vê diferentes interesses, porque o Brasil quer essa economia de tributo. Tá? Quem não pode ter essa economia no Brasil é o Estado do Amazonas. Você vê a complexidade desse assunto. Né? Você querer algo para si, a Zona Franca, que é ruim, é manter uma alta tributação que é ruim para o Brasil. Tá? Mas se nós verificarmos que nós temos produtos que são produzidos exclusivamente aqui, aí nós temos uma facilidade de fazer um contraponto para que seja resolvida a questão. É isso que a OAB está procurando. Ela dia 26, promoveu uma grande reunião na qual eu tive duplo papel. Eu sou da Comissão de Direito Tributário, mas eu atuei lá como representante da CDL, como vice-presidente da CDL. Tá? E foi escutado o representante do comércio, da indústria e do serviço público, a Procuradoria do Estado, de uma forma geral, e foram convidadas várias outras entidades para participar de um grande debate, para verificarmos todos esses lados que nós discutimos aqui na reunião. Tá? Diante disso, tá, nós estamos elaborando uma nota técnica que vai ser enviada para o presidente nacional, Beto Simonetti, e nós vamos estudar a melhor estratégia para atuar, até mesmo porque nós podemos atuar de diferente forma, ou com uma ação autônoma, tá? Ou entrar como amicus curiae em uma dessas ADIM, que seria como uma assessoria dentro, que tem voz para contribuir para a discussão da jurídica da situação. Tá? Se isso não representar totalmente os interesses da OAB, ela pode entrar com uma ação própria ou se manter como um assessor para essas questões. Tá? Então, isso ainda vai ser visto a partir dessa nota técnica que já estamos finalizando. Qual é a posição do Beto Simonetti, do presidente nacional? O Beto Simonetti está muito sensível, ele conhece isso tudo aqui, atuou, ele tem 43 anos, mas atuou diretamente no Amazonas durante toda a sua vida jurídica, sabe muito bem da importância, da relevância do tema para o estado do Amazonas e até mesmo para a Amazônia Ocidental, que são os 4 estados que são beneficiados pela legislação da SUFRAMA. Né? Além do estado do Amazonas, tem Roraima, tem Acre, tem Rondônia. Tá? Não podemos esquecer isso. Né? O interior do estado do Amazonas também. Não é somente Manaus que é beneficiado pela Zona Franca de Manaus. Tá? São os estados que são isolados no Brasil, isolados na energia, isolados pelas estradas. Isso tudo, fora Rondônia, que tem a sua ligação por ponte, o restante está totalmente isolado. Então, por isso, essa similaridade em questão de benefícios fiscais também para essa região. Tá? Então, sim, nós estamos em contato direto, nós estamos totalmente integrados, nós estamos criando um discurso único para toda a OAB. Obrigado, doutor Hamilton Caminha. Foi muito importante essa sua fala, depois da fala do Coronel Menezes, que esteve ontem lá com o presidente Jair Bolsonaro e o governador Wilson Lima. Não é novidade, os bastidores da política de Brasília já falavam que o governo federal poderia vir com essa ação, então acabou que não é uma novidade aqui para o estado do Amazonas, mas acaba sendo uma novidade porque vem de forma oficial agora. Perfeito. Alex, é pena que é um assunto tão complexo e a gente poderia conversar por horas aqui, mas o tempo é curto, o tempo urge, ações têm que ser tomadas rapidamente, tá? Para evitar, como eu falei, que esses planejamentos que estão em curso pelas multinacionais, tá? Eles acabem sendo produzidos sem a totalidade da questão que está sendo ainda desenhada e não está sendo divulgada pelo governo federal. O que ele vai fazer, quais são essas medidas compensatórias, se elas serão suficientes, se elas serão absorvidas pela indústria da Zona Franca de Manaus para a sua continuidade no estado do Amazonas. Isso é muito importante que isso seja rapidamente desenvolvido e divulgado. Definido, exatamente. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima entrevista.